gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Olá, gente boa, boa tarde. Meu nome é Clemilde Inácio, sou uma agricultora aqui da nossa cidade, de Monteiro, e vou falar aqui um pouco sobre a formação da nossa cidade, Monteiro, as famílias que começaram, iniciaram esse processo de colonização, né? E através da genealogia eu pude, dentro das pesquisas que eu faço e de outros pesquisadores também, inclusive uma das fontes de inspiração minha foi o livro, né, A Herança de Manuel Monteiro, porque me gerou muita curiosidade esse livro, né? Quando o Diego me apresentou esse livro, eu tive aquela curiosidade de saber quem era esse cidadão, Manuel Monteiro, né? Como foi que ele chegou aqui, a história, um pouco da história dele. Eu já estava fazendo algumas pesquisas sobre minha história, minha família, porque isso é uma coisa que é interessante. Ela falou uma coisa na palestra dela. A gente sempre tem essa curiosidade de saber de onde viemos, né? Como chegamos aqui, como é a nossa história, né, pessoal? Isso começou em minha vida a partir de um encontro de família que eu resolvi fazer lá no meu sítio, né, um encontro da família Inácio, e me gerou aquela curiosidade de saber quem era essa família, né? De onde veio essa família. E a partir daí eu comecei a fazer algumas pesquisas, inicialmente procurando saber sobre nos parentes, né, de onde a gente vinha, os nossos antepassados. E quando me apresentaram esse livro, A Herança de Manuel Monteiro, aí eu de imediato dei aquela curiosidade, aquele desejo de saber um pouco da história de Manuel Monteiro e também de nossa cidade Monteiro. E entrando mais um pouco nessa história, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, eu sempre tinha a curiosidade de saber como, por onde, qual rota essas famílias vieram para essa região, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente estuda o Cariri, e a gente percebe que hoje existem duas grandes rotas, vamos dizer assim, que vai daqui para João Pessoa, né? E a que vai daqui para Recife, vamos dizer assim, né? Só que isso, na verdade, no antepassado não existia. Antigamente, essa rota não era nesses lugares. E nas pesquisas genealógicas, através de registros, a gente consegue identificar muito bem por onde ocorreu a colonização dessa região do Cariri, que foi através do Congo, né? Porque o que eu percebi na pesquisa dessas famílias é que elas vieram de Pernambuco, né? Os nossos antepassados, as famílias que colonizaram, principalmente Sumé, Monteiro, essa parte aqui do Cariri, né, foi as famílias pernambucanas. Já de Serra Branca para lá, já foi mais as paraibanas, que desceram ali mais ou menos da região do litoral de João Pessoa e tal. Mas esse Cariri daqui, de Sumé e essas cidades aqui próximas, vieram os pernambucanos. Porque eles vieram desbravando essas rotas a partir, vamos dizer ali, da região de Santo Antão, aí passando por Caruaru, Brejo da Madre de Deus e entrando aqui pelo Congo. Isso fica muito claro quando a gente imagina que a família de Manuel Monteiro era de Garanhuns, né, onde hoje é Garanhuns, né, ali Simbres, que hoje é Pesqueira, né, de Vila de Simbres, que pertencia a Garanhuns, né, a Santo Antônio de Garanhuns, né, e eles, a família de Manuel Monteiro, que é uma das famílias mais antigas de Pernambuco, que se estabeleceu no sertão, que essa migração começou a partir da expulsão dos holandeses, quando os pernambucanos conseguiram expulsar os holandeses, aí começou a necessidade de colonizar o sertão. Isso era um incentivo também do rei de Portugal, na época, né, do Portugal, e começaram a incentivar dando terras, distribuindo terras, Sesmarias. Então as famílias começaram a descer o litoral, porque lá no litoral já estava bem estabelecida a questão da cana, do açúcar, né?
aquela história da cana-do-açúcar, onde as terras já estavam distribuídas nas mãos de muitas famílias, e aquelas pessoas que não eram tão abastadas assim para ter terras no litoral e que a produção de cana-de-açúcar gerava um empreendimento de recurso muito alto, né? Que você tinha que ter escravos, bastante escravos, você tinha que ter terras nas melhores áreas do litoral. Então houve um incentivo a partir de Portugal para o pessoal colonizar o sertão, e aí começou a distribuição de terras. Então esses pernambucanos que só vinham até ali onde hoje é Vitória de Santo Antão, eles estavam arranhando o litoral, né, vamos dizer assim, não saíam dali, começaram a descer, começaram a ganhar suas terras na região de Caruaru, de Pesqueira, e começaram a vir essas famílias. Foi aí onde a família de Manuel Monteiro, através do seu pai, como era o nome do pai dele, porque eu já esqueci? João Mendes Branco. João Mendes Branco, né? Porque a gente imagina que Manuel Monteiro veio para cá, só eu, pelo menos, eu tinha essa curiosidade. Manuel Monteiro casou e veio para Monteiro, mas na verdade não foi. Manuel Monteiro veio para cá com o pai dele, João Mendes Branco. Provavelmente, quando ficou viúvo, ele veio para essa região aqui. E, inclusive, João Mendes Branco foi casado com uma índia. Isso, eu não sei se vocês identificaram isso, né, no registro dele. Então, começou a migrar, teve uma migração ali a partir do Congo, né, porque eles se estabeleceram primeiramente a família de Manuel Monteiro, porque teve os casamentos da família de Manuel Monteiro com o Pascoal Vieira Lopes, né, o pessoal do Pascoal Vieira Lopes, que já estava estabelecida ali na região do Congo, e essa família começou a migrar para essa região aqui, especificamente vou falar de Monteiro, né, mas lógico que eles foram se espalhando na região. Então, essa terra daqui, por incrível que pareça, foi um dote de casamento. Você chegou a ver isso no livro? Foi um dote de casamento do pai da Catarina, que deu de dote para o João Mendes Branco. Essas terras aqui foi uma doação naquela questão do dote, né? Sim. Que o camarada dava ao noivo, né? O pai da noiva. Então você vê como é interessante a história de Monteiro. A história de Monteiro praticamente surgiu através desse casamento de João Mendes Branco com a Catarina Monteiro, que inclusive nosso nome de nossa cidade vem de uma mulher, né? Que vocês abordaram isso no livro. Eu achei bem interessante que o nome Monteiro, na verdade, vem da Catarina, que talvez nem tenha morado em Monteiro. Eu não tenho vestígios de que ela chegou a morar em Monteiro. Então, a partir do momento em que começou a descer essas famílias para essa região do Cariri, Manuel Monteiro chegou aqui só? Não. Veio João Mendes Branco. Vieram outras famílias também. Aí onde eu falo que eu estou pesquisando, além da família de Manuel Monteiro, além da minha própria família, outras famílias que vieram para essa região naquela época, em busca de terras mais baratas, em busca de criação de gado, né? Eles já tinham uma rota que esse gado saía daqui do Cariri para ir abastecer o Recife, o litoral ali, né, onde tinha. Então, era muito bom para essas famílias que muitas vezes estavam lá no litoral pernambucano sem ter um meio de vida, sem ter uma condição, receber essas terras, essas sesmarias de graça, né, vamos dizer assim, mas eles tinham que desenvolver isso aí e tinham que gerar uma renda dentro dela até para pagar aqueles famosos impostos, não sei como é que eles chamavam, né. Então, aquilo atraiu muitas famílias do litoral pernambucano. Eu até digo, brincando a Diego, Diego, eu estou descobrindo que Monteiro é uma das cidades mais pernambucanas que tem na Paraíba. É interessante a gente verificar isso. Porque, na verdade, o início da nossa colonização foi quase que 80%, vou dizer assim, de famílias pernambucanas. Aí eu estou vendo aqui esse menino, esse palestrante aqui, né, que vai, Erickson, né, que ele é dos Torres, uma família que chegou aqui há muitos anos. Que é interessante o quanto a gente às vezes não tem noção do tempo em que as nossas famílias estão aqui, né? Eu estou falando aí de Manuel Monteiro casou em 1770, não foi mais ou menos? 1770. Então você calcula que Manuel Monteiro deva ter chegado aqui nessa região antes de 1750, porque ele já veio para cá com o pai dele, João Mendes Branco. Eles já estavam aqui ocupando essas terras. Né? Então, Monteiro surge a partir de que ano a vila, a igreja que começou a doação da capela? 1800, né? Mas você imagina que pelo menos 50 anos antes já estavam aqui várias famílias, né? Porque eu já identifiquei, por exemplo, a família Rodrigues, né? Que no caso eu estou falando aqui de pessoas que eu estou vendo aqui,
que são os antepassados de Diego, família Rodrigues, que eram descendentes de um português, que chegaram aqui nessa região, junto com a família Monteiro, porque eu achei registros de casamentos onde uma cunhada de Manuel Monteiro estava constantemente participando das celebrações de casamento, de batizado. E outra coisa que me chamou a atenção também, toda essa pesquisa genealógica, que a genealogia ela diz muita coisa. Ela não só fala dos nomes, sobrenomes, da história da família, ela conta a história, né? Até na questão dos padres, né, Diego, a gente chamava muita atenção quando a gente via as rotas que os padres faziam quando desciam ali de São João do Cariri para virem fazer os casamentos, os batizados. Aí a gente percebe bem como eram as rotas que eles faziam. Inclusive é tão interessante, eles entravam aqui em Monteiro, onde hoje é Monteiro, pela Prata, né, Diego? Vinha passando por Santa Catarina. E tem umas comunidades aqui em Monteiro que o nome, que isso é outra coisa que me chamou muita atenção, que é muito antigo. Por exemplo, Bom Jesus. Tudo indica que o João Mendes Branco, o pai de Manuel Monteiro, morou na fazenda Bom Jesus. Tudo indica não, tem registros. Tem registro de batismo, tem registros, né, que prova isso, que ele morou na fazenda Bom Jesus. O Mocó, né, a Serra do Jabitacá é outra região que os padres, quando vinham, eu imagino que eles vinham de quê? De jumento? De cavalo, né? De cavalo, né? Então, essa rota que os padres faziam mostra que já existia uma população grande aqui na nossa cidade, aqui, né? Que não era cidade, nem era vila sequer, porque eles já tinham, onde eles passavam, logicamente, que tinham pessoas morando, que tinham famílias casando, batizando. Então, já mostra que vou falar aí de 1750, 1760, já mostra que existia uma grande colonização aqui, né? Não existia a cidade ainda, mas já existiam muitas pessoas morando na nossa região. As famílias que eu mais identifico, vamos dizer assim, né, nesse período, fora a família Monteiro, né, que é os nossos fundadores oficiais, vamos dizer assim, e vocês fizeram um grande estudo sobre Manuel Monteiro, mas eu acredito que a história de Manuel Monteiro, seu fundador de Monteiro, aconteceu principalmente por causa do seu pai, né? Porque acredito até que tenha sido um desejo dele fazer essa doação, até porque só foi feita a doação após a morte, né, do João Mendes Branco. E tem uma lenda também, que a gente conseguiu desmistificar isso nas nossas pesquisas, que a família de Manuel Monteiro foi embora, né? Não tem essa... que foi embora numa seca, né? E a gente viu que tem muitos descendentes do fundador aqui na nossa cidade. Só que como os sobrenomes, em 50, 60 anos, os sobrenomes mudam, né? Na questão do casamento, muitas vezes aquela família perde todos os seus sobrenomes em menos de 50 anos. Vou só dar um exemplo. Eu não tenho nenhum sobrenome de família. Meu nome é Clemildo Inácio da Silva, né? E quando eu casei ganhei o Bezerra, né? Mas Inácio não é um sobrenome, é um nome. É um nome que aqueles nomes que viram sobrenome, né? É o famoso nome que vira sobrenome. Então, dos meus sobrenomes de família não escapou nenhum. Então, isso leva a crer que quando você não tem mais o sobrenome, é porque aquela família foi embora. No caso, tem até que pode até ter ido embora realmente alguns dos descendentes, mas grande parte dos descendentes do nosso fundador estão em nossa cidade. Inclusive, se você for aqui para o sítio Pindurão, aqui no sítio Pindurão, aqui tem um monte de descendentes da família do nosso fundador, Manuel Monteiro. Então, a nossa cidade, Monteiro, como Sumé, como o Congo, vamos dizer assim, todas essas cidades aqui vizinhas, elas foram fundadas, na grande maioria, por pernambucanos. E isso, a questão do gado, né? Sempre o gado, onde chegava, estabelecia um curral, uma fazenda, aquela famosa, né? Casa, curral, capela, né? Era mais ou menos assim, o tripé da colonização. Então, o camarada chegava, se estabelecia na sua casa, fazia o curral e já de imediato construía uma capela. Eu acredito que isso até deveria ser uma orientação, não sei, né? Porque isso é uma coisa tão vamos dizer assim, tão normal na construção das cidades, né? Sempre surge a partir da capela, né? Outra coisa que me chamou bastante a atenção também nas pesquisas foi a questão dos velórios, dos enterros, né, Diego?
a gente pesquisando, eu achei pessoas que moravam aqui, por exemplo, na fazenda Espírito Santo, que é ali bem pertinho de Pernambuquinho, outra fazenda antiguíssima, e essas pessoas saíam para enterrar seus entes queridos no Congo, né? Na Capela do Congo. Você imaginar uma distância, eu não sei nem você sabe dizer a distância, é muito longe, né? E essas pessoas saíam para fazer enterros no Congo. 50 quilômetros. Hã? 50 quilômetros. No mínimo, né? 50 quilômetros. E eu vi que teve enterros, não só um. E como também tinha pessoas que saíram daqui para enterrar alguns parentes ali em São José do Egito, naquela capela que Diego fala. Capela São Pedro, né? Isso mostra as ligações familiares, né? O que leva uma pessoa a sair daqui de Monteiro para enterrar um ente querido lá na Capela do Congo. Ele tinha com certeza uma ligação com aquele lugar, né? Não é só porque existisse um cemitério lá, porque naquele tempo nem tinha essa obrigação de enterrar só em cemitério, né? Então, e uma pessoa sair daqui de Monteiro para enterrar um ente querido na cidade de São José do Egito, onde hoje é São José do Egito, né? Então, o que mostra claramente é que essas famílias, elas tinham um vínculo, assim como o Manuel Monteiro, que eu até comecei a pesquisar um pouco também a vinda de Manuel Monteiro, porque em certo momento eu comecei a achar que Manuel Monteiro seria um antepassado meu, né? Até conversando, até dei uma delirada com isso aí, mas não consegui comprovar nada. Mas vamos lá, com relação às famílias que chegaram aqui, mais ou menos na mesma leva de Manuel Monteiro, que eu possa lembrar aqui. Uma família que não é tão falada aqui, mas que eu pesquisei bastante, até porque eu faço parte dela, é a família Severo, né? Família Severo de Melo, que é uma família que se estabeleceu, né, em sua grande parte ali na Serra do Jabitacá. Através dessa família, houve assim, juntamente com os Ferreira de Brito, né, que formaram ali a região de Sertânia, porque é incrível como Sertânia e Monteiro estão ligados. Muitas vezes a gente não analisa isso, né? Monteiro e Sertânia são cidades que estão muito ligadas historicamente através de suas famílias. Então, a família Ferreira de Brito com a família Severo são famílias muito antigas aqui na nossa região, né? E que estão aqui seus antepassados. A família Neves, né? Outra família antiga na região. Aquela família... Ajuda, Diego. Os Ventura, os Feitosa. Né? Os Feitosa, exatamente. Elas vieram mais ou menos nesse mesmo período que Manuel Monteiro. Só que passou para a história Manuel Monteiro por causa da questão da capela. Mas o que se verifica é que, mais ou menos em 1770, 1800, já existia aqui uma gama de famílias pernambucanas. Lógico que deve ter tido alguma família de outro estado também, claro. Mas a maioria, a grande maioria, eram pernambucanas. E esse processo de colonização começou exatamente a partir da expulsão dos holandeses, né? Que sentiu-se a necessidade de colonizar essa região. Então, assim, o que eu quero, finalizando minhas colocações, lógico que isso é só um início, dar um toque assim, de genealogia na palestra, né? Que uma pesquisa genealógica ela não tem fim. Eu não sou uma genealogista, eu sou uma curiosa, assim como meu amigo Diego, né, que foi quem me apresentou um pouco desse mundo da genealogia. E eu pretendo assim, me especializar muito na questão do Cariri, do Agreste pernambucano, do Moxotó pernambucano, porque eu percebo a ligação entre essas cidades, né, que foram formadas aqui, a partir do mesmo ponto, né, que é a partir do litoral pernambucano descendo e se estabeleceram aqui na região do Cariri, do Moxotó, formando essa grande região e formando esses vínculos, né? E interessante, quantos casamentos também, outra coisa que me chama a atenção, quantos casamentos eram sempre nas mesmas famílias, né? Eram sempre... Existem muitas teorias na genealogia, porque tem a questão dos judeus, mas muitas vezes não era nem só isso, tem a questão de muitos interesses, né, que a gente não vai debater aqui, mas tem muitos outros interesses de terras, de preservação, de poder, essas coisas todas. Mas o que eu quero, finalizando a minha palestra sobre um pouco da genealogia das nossas famílias que formaram essa região, e que é um tema que me atrai, que deve atrair muita gente, e que eu espero, numa próxima palestra, estar muito mais preparada, com muito mais material, né?
e que as pessoas que tiverem curiosidade nesse tema de genealogia, saber a história da sua família, lógico que eu não vou estar estudando a história de todas as famílias, né, que a gente sempre parte para um interesse, né, do nosso sobrenome, até quando a gente... Que muitas vezes o sobrenome que a gente tem hoje não liga a gente a canto nenhum, se a gente não tiver um antepassado, uma pessoa que nos oriente, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive a sorte de ter na minha família algumas pessoas que me deram um norte muito bom para que eu pudesse chegar nessas pesquisas. E, finalizando esse tema, quero dizer a vocês o seguinte: aproveitem esse momento, né, das nossas comemorações, das famílias fundadoras de nossa cidade, que eu falei aqui apenas um pouco da família de Manuel Monteiro, de algumas famílias que chegaram, mas aproveitem esse tema, aproveitem esse momento para também pesquisarem sua história, sua família, né? E dentro disso tudo aí você vai também descobrir a história da sua região. Como eu hoje me sinto muito mais monteirense do que eu me sentia antes, porque hoje eu vejo que eu faço parte dessa história, porque minha família está na fundação de Monteiro, né? Porque o fundador de Monteiro não foi só Manuel Monteiro, foi todas as famílias que vieram desbravar esse lugar, né? Enfrentando perigos, né? A gente também tem que ter noção disso, enfrentando perigos, lugares ermos, que precisaram de muita coragem para vir, né, para uma região dessa, porque se você imaginar que muitos dessas pessoas eram vindos da Europa, né? Se você imaginar que muitos eram vindos de Portugal, de Espanha e outros países, e você enfrentar uma região dessa, vamos dizer assim, na época muito selvagem, muito longe de tudo, né? E essas famílias deram seu sangue, deram sua vida, investiram tudo que eles tinham nessa região e transformaram essa região na região linda que é. Eu sempre digo assim, eu não sou uma paraibana somente, eu sou uma mistura de Paraíba com Pernambuco. Isso me faz muito bem, porque mostra assim que a gente tem um sangue aqui na nossa cidade, tem a luta dos nossos antepassados. E eu tenho certeza que muitas dessas famílias que fundaram, que chegaram na nossa cidade, estão aqui até hoje, seus descendentes. Talvez vocês, não sei a família de vocês, mas talvez a sua família, a dele, que são todos monteirenses no final, tenham estado aqui de muito antes do que a gente pensa, né? Tem assim, porque você falou uma coisa linda, inclusive no começo, né? A questão exatamente. E isso eu me sinto hoje dessa forma, gostando cada vez mais da minha cidade, minha região, através da genealogia. Espero que essa palestra tenha gerado uma curiosidade nas pessoas a procurarem conhecer mais um pouco da sua história. Valeu, gente boa. Certo.